No período que antecedeu a crise financeira de 2008, alguns céticos experientes entenderam o que mais tarde se tornaria óbvio: o mercado de hipotecas estava à beira do colapso. Um dos investidores que previu agora acredita que o desastre financeiro pode estar se formando no mercado imobiliário mais uma vez. Mas desta vez a ameaça é de inundação. Este é melhor? Dave Bart, que foi retratado no livro best-seller de Michael Lewis, The Big Short, e viu um de seus colegas interpretado por Brad Pitt na adaptação para o cinema, diz que as consequências do risco de inundação podem se assemelhar à extraordinária correção vista 15 anos atrás. E então isso acontece. O que é aquilo? Esse é o mercado imobiliário americano. Você sentiu que talvez Brad Pitt fosse mais adequado para interpretar você? Não sei, acho que ele fez um ótimo trabalho. Foi um filme realmente divertido, mesmo que eles possam não ter acertado todos os pontos técnicos exatamente corretos. Eu achei que foi uma boa explicação, um bom filme explicativo para toda essa saga. Desta vez, Bart diz que as inundações estão entre os riscos climáticos mais mal precificados no mercado imobiliário dos Estados Unidos, especialmente para propriedades unifamiliares. Nosso cenário base de correção leva a perdas no valor das casas de cerca de 800 bilhões de dólares em termos agregados. Um impacto bastante significativo, mesmo para um mercado de 40 trilhões de dólares. As inundações são reconhecidas como o desastre natural mais comum nos Estados Unidos. E, no entanto, apesar disso, o risco de inundação para os mercados imobiliários é temido ser muito maior do que as estimativas atuais do governo. Milhões de domicílios nos Estados Unidos e em todo o mundo são considerados expostos a essa bomba-relógio oculta, um problema que se prevê que piore à medida que a emergência climática se aprofunde. Várias cidades em todo o país, que se estendem de Los Angeles na costa do Pacífico, Nova York na costa leste e Cape Coral na Flórida, são conhecidas por ter um grande número de propriedades altamente expostas ao risco de inundação. Os pesquisadores dizem que o custo do risco de inundação não realizado nos Estados Unidos é uma ameaça crescente para a estabilidade econômica dos domicílios, bem como para o mercado hipotecário em geral. Acho que o verdadeiro problema é que muitos dos maiores riscos estão realmente em países em desenvolvimento. Portanto, não se trata do valor das casas causando inadimplência hipotecária. É mais sobre um evento agudo ocorrer e, na verdade, os governos não conseguirem lidar com as perdas decorrentes desse evento. E então você acaba com isso se tornando mais uma crise humanitária, o que obviamente afeta a todos na medida em que todos estamos interligados nessa economia global. Eventos climáticos extremos causados pela crise climática já são evidentes. Assim como os riscos para as casas das pessoas. Em 2022, ocorreram inundações apocalípticas no Paquistão, após fortes chuvas de monções sem precedentes. O desastre submergiu um terço do país do sul da Ásia e danificou mais de 2,2 milhões de casas. No mesmo ano, a Nigéria enfrentou suas piores inundações em uma década. A destruição afetou quase 3 milhões de pessoas em todo o país, matando centenas, enquanto a água submergia terras agrícolas e infraestrutura. Cidades como a capital indonésia, Jakarta, e a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, também estão afundando, em parte devido à extração excessiva de água subterrânea para consumo diário dos residentes, tornando as casas nessas áreas de baixa altitude ainda mais vulneráveis às inundações. Enquanto isso, o furacão Ian, que devastou as Américas, foi considerado de longe o desastre natural mais caro de 2022, acumulando aproximadamente 100 bilhões de dólares em perdas e agravando uma crise habitacional já urgente na Flórida. No Reino Unido, pelo menos uma em cada 6 pessoas na Inglaterra é considerada em risco de inundação tanto de rios quanto do mar. Cidades densamente povoadas, como Londres, Cardiff e Edimburgo, podem ver danos aumentarem em mais de 25%. Mesmo em um cenário em que o aquecimento global seja limitado a 1,8 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Aqui, na cidade sudoeste da Inglaterra, Bristol, os formuladores de políticas locais descrevem o risco de inundação e aumento do nível do mar como uma ameaça enorme. E esse aviso vem à medida que milhares de novas casas já estão sendo planejadas em partes da cidade identificadas como acutamente vulneráveis a inundações.
Sentei-me com Paul Bates, especialista em inundações do Reino Unido e professor na Universidade de Bristol, para saber mais. A maioria das pessoas, quando pensam em inundações e na crise climática, acredita que as coisas vão piorar muito no futuro. Mas isso ignora o fato de que as inundações não são bem gerenciadas agora. Temos muitos prédios no Reino Unido em áreas propensas à inundação, como onde estamos agora, e isso não muda realmente, e quanto melhor gerenciamos as emissões, maior a porcentagem de risco que já está conosco agora. Portanto, se o aumento ficar abaixo de 10%, isso significa obviamente que 90% do risco que enfrentaremos no futuro já está conosco. No Reino Unido, os danos esperados das inundações são estimados em cerca de 870 milhões de dólares por ano. Isso é visto não apenas como um dreno significativo para a economia, mas também uma soma considerável de miséria para os afetados. No entanto, nem todos estão tão preocupados com o impacto potencial das inundações. Muitos investidores permanecem céticos em relação ao impacto dos riscos climáticos em suas carteiras, enquanto quase 2/3 das famílias no Reino Unido não veem o risco de inundação como um problema com o qual precisarão se preocupar. Um ponto-chave que não é bem compreendido é que a maior parte do risco futuro de inundação no Reino Unido já está presente. Oliver Wing, diretor de pesquisa da empresa de modelagem de inundações Fathom, explica como esses riscos provavelmente evoluirão em diferentes cenários de aquecimento global. Em uma visão nacional, geralmente não se observa uma grande mudança se o aquecimento for limitado a 1,8 graus até o final do século. Mas essa imagem nacional esconde diferenças regionais. Existem vencedores e perdedores quando se trata de inundações no Reino Unido sob a mudança climática. Um mundo com 3,3 graus seria um desastre por tantas razões. Mas quando olhamos as informações disponíveis para nós, podemos ver esse mapa de repente se iluminando, certo? Lugares que poderiam ter visto uma mudança bastante modesta em todo o país estão vendo aumentos enormes nesse mundo em aquecimento. Muitas vezes ouvimos muito sobre qual pode ser o custo da ação climática, quão cara pode ser uma transição energética. Bem, aqui está a alternativa, certo? Esse é o custo de não fazer nada, e é enorme. Para aqueles que estão soando o alarme, a essência do problema é que, até que os compradores e proprietários tenham informações suficientes sobre como os custos relacionados ao clima podem parecer, novos problemas estão sendo criados todos os dias. Um estudo de 2023 sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos alertou que a probabilidade e o custo cada vez maiores de inundações alimentaram preocupações de que o mercado hipotecário esteja precificando incorretamente esses riscos. E como resultado, está criando uma bolha imobiliária de 200 bilhões de dólares. Caso essa bolha estoure, os pesquisadores afirmam que as famílias podem perder uma parte significativa do valor de suas propriedades da noite para o dia. Atualmente, estima-se que mais de 14,6 milhões de casas nos Estados Unidos, ou 10% de todas as propriedades, enfrentem uma probabilidade anual de inundação de 1%. Um aumento esperado na frequência e gravidade das inundações poderia expor outras 1,6 milhão de casas até 2050, enquanto os danos anuais devem aumentar 26% no mesmo período. Além dos mercados imobiliários costeiros, os pesquisadores alertaram que famílias e comunidades de baixa renda também são particularmente vulneráveis à desvalorização de imóveis. Para Bart, a recuperação das inundações é um processo longo e complexo. O dinheiro pode ser recebido para limpar e recuperar a área, mas isso não significa necessariamente que as pessoas vão voltar. Uma vez que você tenha um evento, as pessoas não vão voltar, porque não há mais empregos, não há mais infraestrutura para apoiar essas áreas. E assim, é apenas um declínio contínuo. O risco de inundação é um desafio urgente que requer uma abordagem multifacetada. Desde melhores avaliações de risco até regulamentações de construção mais rigorosas e investimentos em infraestrutura resiliente, é necessário um esforço conjunto para mitigar os efeitos das inundações e garantir a segurança e a estabilidade das comunidades em todo o mundo.